Bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começar hoje a aula de exercícios excêntricos e pliometria. Quem vai ministrar essas aulas sou eu e a Rayana, certo? Eu vou começar com a aula de exercícios excêntricos. Aqui estão alguns dos nossos objetivos nessa aula, que é caracterizar o movimento excêntrico em si, fazer uma leve revisão da histologia muscular, explicar a produção de força que se dá no movimento excêntrico, falar do possível dano muscular que o exercício causa, das adaptações musculoesqueléticas e cardiovasculares, dos riscos e da periodização do treino excêntrico. Bem, vamos começar falando das características do movimento excêntrico, certo? O que é o movimento excêntrico em si, a contração excêntrica, né? É o movimento que acontece quando o músculo produz uma força enquanto está sendo alongado por forças externas, certo? Por isso a questão do torque interno e torque externo. O torque externo é a resistência, quando a resistência é aplicada, é maior do que o que o músculo produz de força, a gente diz que você tem um torque externo maior do torque interno. Mais na frente eu vou explicar como no exercício excêntrico é possível a gente aplicar o maior torque externo em comparação com os outros exercícios, certo? A gente tem também a questão do trabalho negativo, que é um sinônimo de exercício excêntrico, né? Que, por exemplo, trabalho negativo é descer uma escada. A gente pode ter também o exercício excêntrico trabalhando como uma desaceleração, o exercício excêntrico trabalhando como uma absorção de choque. Tudo isso vai estar o movimento excêntrico sendo aplicado. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. A gente tem exemplo no esporte em si, por exemplo, a fase de desaceleração do chute no futebol, a fase de desaceleração do movimento de ataque no vôlei. Tudo isso a gente vai estar tendo músculos aplicando o movimento excêntrico, né, na ação do movimento. E a gente tem também, claro, exemplos do dia a dia. Então, quando a gente vai agachar para sentar numa cadeira, por exemplo, estamos fazendo um movimento excêntrico. Essa perna de trás, aqui na imagem dessa na escada, a gente está aplicando um movimento excêntrico. Então, é algo do nosso cotidiano, né? Bem, falando agora da histologia, né? Por que o movimento excêntrico ele se diferencia? Porque no movimento excêntrico a gente tem uma grande participação dos componentes não contráteis na contração muscular. E o que são esses componentes não contráteis, né? Esses são os componentes elásticos do músculo. A gente tem duas divisões do componente elástico. A gente tem os componentes elásticos em paralelo, certo? Que é o tecido miofascial. Então a gente vai ter, dá para ver nessa foto da esquerda, o endomísio, perimísio e epimísio. Né? O endomísio é o tecido que envolve cada fibra muscular de forma unitária. Um conjunto de fibras musculares formarão um fascículo. Esse fascículo muscular é envolvido pelo perimísio. E já o conjunto de fascículos é envolvido pelo epimísio, certo? E a gente tem também aqui na foto que dá para ver o tendão, que faz parte, né, desses elementos não contráteis. Já na foto da direita, a gente vai ter o sarcômero, mas o que é importante aqui? Falar da titina. O que é a titina? A titina é um dos componentes do componente elástico em série. Os outros são em paralelo, esse é o componente em série. E o que é a titina, né? A titina é uma proteína muscular, e é uma proteína grande muscular, certo? Que ela se estende de uma linha Z até uma linha M. E essa proteína é responsável pela tensão passiva no músculo. Ela tem grande contribuição na elasticidade muscular. E aí é que se dá a produção de força. A produção de força na contração excêntrica, ela envolve os componentes contráteis, como eu disse, componente elástico paralelo, componente elástico em série, e os componentes não contráteis. Com isso, a gente tem um maior torque muscular, a gente tem uma menor ativação eletromiográfica, que eu vou explicar um pouco mais à frente, menor recrutamento de unidades motoras e recrutamento preferencial por fibras tipo 2. Então, por que a gente tem um aumento do torque, né? A gente tem uma maior produção de força do músculo na contração excêntrica se comparada com a contração concêntrica. Ele consegue produzir maior torque muscular com a mesma angulação. E aí a gente tem a menor ativação também dos valores eletromiográficos registrados no músculo quando ele está nessa ação de movimento excêntrico. Por quê, né? Bem, a gente acredita que pode ter duas razões, certo? O primeiro mecanismo corresponde a que o músculo nesse movimento, ele vai ter uma maior eficiência mecânica.
Então, devido à contribuição dos componentes elásticos musculares que auxiliam nesse controle do alongamento, ao mesmo tempo que você tem a contração muscular. Então, como eu tenho mais elementos ajudando, auxiliando na minha contração, eu vou ter uma maior eficiência do músculo, né? E aí isso também está ligado ao segundo mecanismo, a segunda contribuição, né? Que ela está associada já ao recrutamento das fibras. O recrutamento das fibras musculares no exercício excêntrico, ele acontece de uma forma um pouco diferenciada. A gente sabe que o músculo ele segue um princípio que é o princípio do tamanho. O que é que o princípio do tamanho diz? Que as unidades motoras menores, ou seja, as unidades motoras que produzem, né, têm a menor capacidade de gerar força, normalmente elas são recrutadas primeiro, de acordo com a necessidade de aumentar a minha tensão muscular, eu vou recrutando unidades maiores. No exercício excêntrico, isso acontece ao contrário, se a gente pode dizer assim. No movimento excêntrico, as unidades motoras de alto limiar de contração são prioritariamente selecionadas desde o início do movimento. Ao contrário, né, do que diz o princípio do tamanho. Assim, eu tenho um recrutamento diferenciado. Então, eu já começo com as fibras mais fortes primeiro, o que me gera uma maior capacidade de força logo no início do movimento. E assim, eu tenho uma menor ativação eletromiográfica, menor recrutamento de unidades motoras. Está tudo, né, junto com esses dois mecanismos explicando a produção de força do exercício excêntrico. Bem, aqui a gente já vai falar do dano muscular, né? O dano muscular, a gente listou aqui alguns elementos do músculo que podem estar associados a esses danos, certo? Vamos começar falando da miofibrila. Bem, com a miofibrila, a gente tem a explicação de como o exercício excêntrico, ele causa uma instabilidade nos elementos contráteis. Como assim? Bem, a gente sabe que a miofibrila se dá com a sobreposição dos filamentos de actina e miosina, fazendo a contração e os elementos não elásticos, né? Só que durante a fase descendente do movimento, durante o movimento excêntrico, essa sobreposição é mínima e os componentes contráteis do músculo passam a contribuir com a tensão muscular através de forma passiva, certo? Nessa circunstância, a miofibrila é constituída por sarcômeros, né, como a gente já mostrou anteriormente. E aí, como esses sarcômeros, eles são distribuídos aleatoriamente durante o músculo, de forma diferente, de tamanhos diferentes, resistências diferentes, o músculo, quando ele é colocado sob essa tensão passiva, eu causo uma maior instabilidade, eu coloco o músculo na questão de estabilidade e principalmente a miofibrila nessa instabilidade de movimento, certo? Que aumenta a susceptibilidade a lesões. Por isso que o movimento excêntrico, ele deve ser feito já com o preparo físico e com a consciência do movimento que você está fazendo. A gente parte depois para os túbulos T, o retículo sarcoplasmático e o sarcolema. Bem, aqui já entra a parte da sobrecarga dos sarcômeros funcionais. Por quê? Como a gente estava falando, que o músculo é submetido na ação excêntrica, o sarcômero está instável, se eu causar uma lesão nesse meu sarcômero, ele vai danificar, e o que acontece? Como são vários sarcômeros, se eu tenho um que pode estar danificado, eu vou sobrecarregar os sarcômeros que ainda estão funcionais, certo? Então, que por sua vez, se estão trabalhando de forma sobrecarregada, eles vão poder entrar em estado de lesão. Dessa forma, a lesão pode se estender por toda a célula e atingir os demais sarcômeros. Fazendo o quê? A lesão estrutural nos túbulos T, no retículo sarcoplasmático e no sarcolema. É uma reação em cadeia, vamos dizer assim. E já a linha Z, a gente tem ela como a estrutura mais vulnerável à lesão durante a contração muscular excêntrica. Bem, por quê, né? Porque a linha Z é ela que está ancorada na titina. A titina se ancora na linha Z. E como a titina tem uma grande importância na contração excêntrica, como ela é bastante utilizada, logo essa força e esse trabalho da titina vai interferir diretamente no trabalho da linha Z. Ela se torna uma estrutura muito vulnerável à lesão muscular. Com esse processo de lesão que pode acontecer no músculo, a gente tem, claro, o processo inflamatório desencadeado, né? Então, as lesões dos componentes estruturais da fibra muscular, bem como a morte de algumas fibras, se for o caso, né? Ele vai sinalizar a lesão muscular e desencadeia o processo inflamatório. Então, a gente tem o processo de aparecimento de dor, de calor, de edema, que a gente já está, né, acostumado, já conhece.
A dor muscular tardia, então, ela é desencadeada pelas substâncias que são liberadas durante o processo inflamatório que aparece devido às lesões estruturais do músculo. A gente tem que o início dessa dor muscular tardia, ela tem um início de 12 a 48 horas após o exercício, com um pico entre 24 e 72 horas, e ela tem uma duração que pode ficar entre 5 e até 7 dias, né, com esse processo de inflamatório. Vamos falar agora das adaptações do sistema músculo-esquelético. A gente tem as adaptações agudas e crônicas, né? As agudas, a gente tem um aumento da ativação de unidades motoras, aumento do sincronismo de disparo entre essas unidades, elas vão ficar mais síncronas, diminuição da ativação dos músculos antagonistas, reorganização das proteínas do citoesqueleto, na estrutura do sarcômero e da transmissão de força. E eu vou ter uma maior síntese de colágeno, com um pico entre 24 e 72, e pico entre 24 e vai diminuindo até 72 horas. O principal estímulo para promover a hipertrofia é a contração muscular excêntrica, mas também, claro, eu vou ter a ocorrência de dano muscular no tecido, eu vou ter, então, o aumento da síntese proteica, e eu vou ter uma sobrecarga mecânica que amplia os danos promovidos pelo exercício. Então, se eu tenho esse dano muscular, eu tenho reparo e, consequentemente, eu tenho hipertrofia. E aí a gente tem também os efeitos crônicos. Bem, quais são os efeitos crônicos citados aqui no sistema musculoesquelético? O aumento dos sarcômeros em série, a hipertrofia muscular em si, como a gente já explicou, um aumento principalmente da hipertrofia vamos dizer assim, uma seleção mais pelas fibras tipo 2, 2A e 2B, e um aumento de força. Sobre esse aumento de força, a gente pode dizer que o exercício excêntrico, ele é o principal tipo de exercício, como a gente já citou o porquê, mas aqui a gente vai, né, trazer números, que mostram que o exercício excêntrico, ele é o principal no ganho de força. Bem, com o exercício excêntrico, você tem um ganho de força entre 1 e 116% no músculo. Com o concêntrico, já cai para 1 a 67%. E o exercício isométrico é de 7 a 45% de ganho de força no exercício. A gente pode citar também aqui agora algumas adaptações do sistema cardiovascular. Essa seta está mostrando que todos esses benefícios listados, eles vão ocorrer uma diminuição, certo, nesses valores. Então, por exemplo, o exercício excêntrico ele vai causar uma diminuição da frequência cardíaca, da pressão arterial, da fadiga, porque eu vou ter um menor custo metabólico para executar esses exercícios. Eu vou ter uma diminuição do volume respiratório. Então, tudo isso vem de positivo com uma adaptação do sistema cardiovascular. Então, sintetizando de forma geral, a gente tem os benefícios que são causados pelo exercício excêntrico devido a essa absorção de força e transmissão de energia que está inerente a esse exercício. A gente vai ter, de forma, né, sintetizando tudo, uma potencialização das adaptações neuromusculares. A gente vai ter uma maior produção de força comparados aos outros exercícios. Uma maior síntese de colágeno. Isso a gente vai trazer de volta mais na frente quando falar de um exemplo da execução, né, da síntese de colágeno. Então, manter sempre isso em mente. Como eu vou ter a contribuição de mais elementos para além dos exercícios, dos elementos contráteis, eu vou conseguir ter essa maior produção de força e eu vou conseguir ter essa adaptação neuromuscular. Bem, os riscos que estão também juntamente com o exercício excêntrico, né? A dor profunda que ele pode causar, como a gente diz, ele causa o dano, para ter hipertrofia, ele vai causar o dano muscular, e esse dano pode causar essas dores. Pode ter o risco da fraqueza, que para esse exercício é um risco para a sua execução, e a rabdomiólise. Bem, o que é isso, né? A rabdomiólise é a degradação do tecido muscular. Quando temos repetidas rupturas do tecido, repetidas lesões musculares, degradação, ela vai resultar na liberação de uma proteína específica, que é a mioglobina. E a gente sabe que o acúmulo de mioglobina no sangue, ele pode danificar os rins. Então, como esse é um tipo de exercício que causa mais dano, mais lesão do que os demais, a gente também pode ter esse risco associado, certo? E aí foi o que eu disse da maior síntese de proteína, né? A gente tem a grande participação dos exercícios excêntricos no tratamento de tendinopatias variadas, né? Claro que cada uma
você vai encontrar um protocolo diferente, porque cada tendinopatia ela tem a sua especificidade. Mas o exercício excêntrico são exercícios que estão sempre, a gente sempre vê essa repetição desses exercícios nesses protocolos para tratamento de tendinopatia. A gente encontrou que os exercícios excêntricos, eles melhoram no resultado da diminuição de dor em um período de tratamento, cerca de 12 semanas. Os pacientes relatam maior satisfação durante essa atividade e o melhor retorno à atividade esportiva que ele executa. Esse tipo de contração facilita a remodelação tendínea com a formação de fibras de colágeno, como eu tinha dito. As fibras de colágeno transversas dentro do tendão. Só que a gente tem que tomar cuidado com o feedback de dor do paciente. Como a gente viu, o exercício excêntrico, ele causa o dano muscular e ele pode causar dor. Então, sempre faz o exercício perguntando e tendo o feedback de dor do paciente para não fazer uma dor exacerbada durante o exercício, certo? E a gente tem aqui um pouco da periodização do treino. Bem, como é que isso vai ocorrer? Você tem a fase de adaptação, que eu vou colocar uma menor carga e volume nesse exercício, certo? Para o paciente adaptar, entender, saber executar de forma correta, segura. E aí a gente vai evoluir. Como a gente vai evoluir? A gente vai exceder a carga isométrica e concêntrica em 20 a 40% no exercício excêntrico, né? Fazendo sessões de 20 a 30 minutos, 2 a 3 vezes por semana, 6 a 12 semanas de tratamento. Claro que isso é um protocolo, né, generalizado, mas é uma forma de periodizar, de adaptar o paciente a esse tipo de exercício. A minha parte da aula termina aqui. Eu queria só dizer que as referências dessa minha aula estão no final de todos os slides, então quando a Rayana terminar a parte dela, lá na parte dos slides estão minhas referências também, certo? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado a aula e até a próxima. Bem, gente, continuando a aula, eu vou falar sobre exercícios pliométricos, né? O treinamento pliométrico, ele é definido como um movimento rápido e potente, que envolve uma contração excêntrica e um momento de contração concêntrica seguido da contração excêntrica. Isso é realizado através de um ciclo de estiramento e encurtamento elástico, certo? E para promover esse exercício com precisão, as forças elas devem ser carregadas, no caso vai acontecer isso excentricamente, elas vão ser estabilizadas num momento curto isométrico e após isso elas vão ser descarregadas no momento concêntrico. Falando um pouco dos princípios que norteiam o treinamento pliométrico, a gente tem um modelo mecânico, que ele aborda os componentes contráteis, os componentes elásticos em série e componente elástico paralelo do músculo. O componente elástico em série corresponde à titina e ao tendão. A titina sendo aí essa proteína que estrutura o sarcômero e ela tem uma importância no armazenamento de energia, já que ela tem uma grande capacidade de distender. Então, ela funciona como uma mola muscular. Ela consegue se distender e retornar ao mesmo tamanho. Abordando sobre os componentes elásticos em paralelo, eles correspondem ao tecido miofacial, nesse caso, ao epimísio, endomísio e perimísio, sendo o epimísio o tecido que engloba todo o músculo, o endomísio, que engloba as fibras musculares, né, envolve as fibras musculares das células, e o perimísio, que envolve os feixes musculares. E eles vão agir no armazenamento da energia potencial elástica. Além desse modelo mecânico, nós temos o modelo neurofisiológico. E o modelo neurofisiológico utiliza os princípios dos dois receptores que a gente aprendeu em fisiologia, o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi. E o fuso muscular, como é que atua? Ele é ativado por um reflexo de estiramento extenuante, e aí ele vai mandar a mensagem para o motoneurônio alfa e gama na medula, que não vai precisar corticalizar essa resposta, porque ela já vai ser produzida na medula uma resposta que vai gerar a contração, como um reflexo de proteção ao estiramento. E o órgão tendinoso de Golgi, ele responde à tensão.
Então, se tem uma resistência muito grande, abordando um exemplo, por exemplo, se eu coloco no bíceps uma resistência muito forte, uma resistência muito alta, lá nos órgãos signosos de Golgi, os receptores vão perceber essa tensão aumentada e então vai mandar também uma resposta para a medula, que vai responder com o relaxamento. E já no fuso muscular, ele vai responder com o encurtamento. Sobre os princípios fisiológicos do treinamento pliométrico, essa imagem ali ilustra bem o que ocorre, certo? É como se a gente comparasse com um elástico mesmo. Quando o elástico ele é esticado, ele é estendido, ele vai armazenar uma energia que ela é descarreada quando você solta o elástico. Então, ela vai contrair bem forte, certo? Abordando as fases do treinamento pliométrico, certo? O treinamento pliométrico ele é composto de 3 fases. Uma fase excêntrica, uma fase de amortização e uma fase concêntrica. Então, aqui a gente consegue ver bem a primeira fase sendo a fase excêntrica, a segunda fase, o momento de amortização e a fase concêntrica. Na fase excêntrica, ela pode ser considerada uma fase de desaceleração. Nessa fase, os tecidos contráteis eles vão sofrer uma deformação elástica. Ela é a primeira fase do ciclo pliométrico. Nessa fase vai acontecer que a energia potencial elástica armazenada nos tecidos vai acontecer pela energia potencial elástica armazenada nos tecidos elásticos do músculo. Ela deve acontecer, se ela acontece de forma lenta, ela impede de tirar a vantagem do reflexo de estiramento miotônico, que é o que a gente viu agora. E então, nessa fase, se predomina a energia potencial elástica e o fuso neuromuscular. Então, se usa a energia potencial elástica e o que está agindo é o fuso neuromuscular. A fase de amortização, ela é uma fase de estabilização dinâmica entre as fases excêntrica e a fase concêntrica. Ela deve ser uma fase curta, é muito importante que vocês lembrem que essa fase deve ser curta. Ela é o tempo exatamente entre o fim da contração excêntrica, né, que é a fase de carreamento, e o início da contração concêntrica, que é a fase de descarga ou força de produção. Essa fase, às vezes, ela é referida como uma fase de transição, em que o músculo ele deve mudar a força, né? Ele deve mudar a força do excêntrico para o concêntrico. Ele vai ter essa virada de força. Então, é como se fosse uma fase de transição. E nessa fase ocorre a sinapse da fibra 1A e a atuação do motoneurônio alfa. Por fim, temos a fase concêntrica. Na fase concêntrica, ela ocorre imediatamente após a fase de amortização. E ela envolve uma contração concêntrica. E ela resulta em um melhor desempenho muscular após a fase excêntrica da contração muscular. Nessa fase vai acontecer a energia potencial elástica vai ser gastada, vai acontecer a potencialização muscular e o reflexo de estiramento miotático, né? Após o reflexo de estiramento miotático, essa fase vai acontecer. Nessa fase ocorre a liberação da energia elástica e ela ocorre pelo motoneurônio estimular a fibra muscular. Existem 3 mecanismos propostos pelos quais o treinamento melhora o desempenho, sendo eles a atividade do fuso muscular melhorada, a dessensibilização do órgão tendinoso de Golgi e a eficiência neuromuscular melhorada. A atividade do fuso muscular melhorada, ela corresponde à velocidade, por exemplo, a velocidade com a contração ela é regulada pelo sistema neuromuscular. O sistema de movimento humano só se moverá dentro de uma faixa de velocidade definida. Independentemente de quão forte esse músculo é.
Então, quanto mais rápido o carregamento excêntrico, maior a produção de força concêntrica. Então, quanto mais rápido o carregamento excêntrico, maior a produção de força concêntrica. A dessensibilização do órgão tendinoso de Golgi. Se você desensibiliza o OTG, ele vai aumentar a estimulação para a inibição muscular. E isso vai promover o aumento da produção de força com a maior carga aplicada no sistema musculoesquelético. E, por fim, a eficiência neuromuscular melhorada. E essa eficiência neuromuscular melhorada, no treinamento pliométrico, ele vai promover um melhor controle neuromuscular dos agonistas e dos antagonistas contraídos, permitindo assim que o sistema nervoso central ele vai se tornar mais reflexivo. Então, essas adaptações vão levar a uma melhor eficiência neuromuscular. Falando agora sobre o programa do treinamento pliométrico. Um programa de treinamento pliométrico, ele deve ser sistemático e progressivo, já que a forma de treinamento pliométrico, ela é uma forma de treino avançada. Então, o treino pliométrico, ele não deve ser passado para idosos, ou lá naqueles pacientes que a gente viu em traumatortopedia. Ele é um treino voltado mais para atletas. Mais para atletas mesmo, certo? E dentro disso, é importante que ele seja implementado de forma progressiva e que os atletas tenham níveis apropriados de flexibilidade, de força de core e de equilíbrio. Porque assim, com você utilizando também os critérios adequados de seleção dos exercícios e variáveis trabalhadas variáveis detalhadas no programa, vai resultar no melhor desempenho do atleta e no menor risco de lesão. Como todos os programas de treinamento, a sobrecarga deve ser considerada na periodização desse treino, certo? Então, o aumento da carga de estiramento aumenta a intensidade e também deve ser trabalhada a progressão. Então, como se dá a progressão no treinamento pliométrico? Ela pode se dar pelo número de contatos com o pé. Então, quanto mais contatos, maior o volume de treino. E o atleta progride, e de acordo com o que o atleta progride, o tempo de duração da fase de amortização deve diminuir. Lembra que eu falei que ela deve ser curta? Então, quanto mais curta, maior a progressão desse treino. O programa de treinamento pliométrico ele deve seguir alguns critérios adequados de seleção de exercícios e variáveis detalhados para um melhor desempenho e um menor risco de lesão. Nessa tabela, a gente vê critérios que devem ser utilizados para a seleção dos exercícios. Por exemplo, a segurança, que ele deve ser feito com sapatos, calçados adequados. Ele deve ser feito também em uma superfície de treino adequada, não pode ter muitos desníveis, é ideal que não tenha muitos desníveis, que seja uma superfície plana, que não tenha muita areia, que não seja muito deslizante, para ter um menor risco de lesão durante o treino. Ela deve ser realizada com uma devida supervisão, deve ser implementada de forma progressiva, do mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo, do que o atleta já conhece para o que o atleta ainda não conhece, para desenvolver habilidades novas ou melhorar habilidades que ele já tenha, habilidades básicas, do mais estável para o mais instável, e só com o peso do corpo ou já implementando uma carga. Então, a gente pode realizar o treino pliométrico com o atleta utilizando um colete com peso, por exemplo. Além disso, existem variáveis que devem ser consideradas na implementação desse treino. Por exemplo, o plano de movimento, sendo ele o plano frontal, o plano sagital, o plano transverso. Então, dá para você utilizar os planos de movimento, as mudanças nos planos de movimento dentro desses exercícios. A amplitude de movimento, quanto maior vai ser, por exemplo, num salto, quanto maior vai ser
o amortecimento, ou quanto maior vai ser a fase excêntrica, então quanto mais ele vai agachar para realizar o salto. Isso é uma variável também a ser considerada. O tipo de resistência, né, para membro superior, pode-se utilizar aquela bola com peso, né, que é a medicine ball, como é chamada. Um tipo de implemento, pode-se utilizar caixas, pode-se utilizar cones, pode-se utilizar faixas. A ação muscular, então você sempre deve ter em mente qual a ação muscular que está acontecendo naquele momento, se é a fase excêntrica, se é a fase isométrica, né, de amortização, ou se é a fase concêntrica. A velocidade de movimento, a duração, a frequência e a amplitude de movimento. Abordando princípios para a periodização do treinamento. Primeiro nós temos a intensidade. Então, ela vai acontecer de acordo com a quantidade de estresse, certo? Então, quanto maior a intensidade, menor o volume. As variáveis que a gente pode utilizar para modificar a intensidade do treino pliométrico. Ele pode evoluir de bipodal para unipodal. Você pode aumentar a velocidade. Você pode aumentar a altura do salto. Você pode implementar um peso. Você pode, no caso de membros superiores, implementar uma bola com peso maior, certo? A frequência, então, é importante que o atleta ele tenha de 48 a 72 horas de descanso, certo? E o tempo de recuperação também vai depender da intensidade, então é uma variável dentro dessa frequência. O treino, ele deve acontecer de 2 a 4 vezes na semana. É muito importante que o atleta ele tenha a recuperação. Então, vamos dizer que seja implementado um salto profundo de 5 a 10 segundos por repetição e de 2 a 3 minutos por série. No caso, seria o tempo entre cada repetição e cada série. A razão de trabalho e descanso seria de 1 para 5 até 1 para 10, depende do volume, da intensidade e do tipo de exercício que você vai estar realizando. A gente vai ver mais para frente que existem tipos de exercícios pliométricos, né? Para diferentes finalidades. Além disso, tem-se o volume. Então, para membro inferior, isso corresponde ao número de saltos. E para membro superior, corresponde ao número de arremessos. Aqui a gente tem um quadro que mostra que para os iniciantes com pouca experiência, o volume inicial deve ser de 80 a 100, no caso do inferior, saltos. Para intermediário, de 100 a 120. Para o avançado, de 120 a 140. Isso vai ser de acordo com o membro inferior com o membro inferior. Se for membro inferior, membro superior. No caso do membro superior, seria de 80 a 100 arremessos. Outra variável é o tempo. Então, a gente vê que a gente já vai ter uma implementação do salto vertical a partir da 4ª semana. Isso aqui é o tempo para acontecer as adaptações, certo? A gente implementa o treino pliométrico de 6 a 12 semanas, mas é importante que se estabeleça com o paciente uma continuidade, né, desse treino. A progressão. O princípio nesse critério é importante que seja aplicado o princípio da sobrecarga, que eu já falei um pouco mais para trás. A frequência, o volume e a intensidade podem ser moderadas, e também uma forma de observar isso é a escala de Borg. Então, você pode utilizar a escala de Borg para implementar a progressão no seu treino. Aquecimento. Deve ser realizado aquecimento. Eles podem acontecer de forma sistêmica ou específica, então você pode realizar um exercício mais sistêmico, que no caso seria uma bicicleta ergométrica, ou um trote, né, uma corrida. Há movimentos mais específicos de ativação dos músculos específicos que vão ser utilizados. Também podem acontecer movimentos dinâmicos de baixa intensidade, como eu falei, o trote, o skip, né, skip em alto, skip baixo, agachamento, que já seria um pouco mais específico. Na periodização,
para associar pliometria com outro treino, né? No caso, o paciente, se ele realiza também associado à pliometria o treino de força. Então, aqui a gente tem uma tabela que exemplifica. Por exemplo, na segunda-feira seria um exercício de resistência, né, de força, de alta intensidade para membro superior, mas a pliometria seria de baixa intensidade para membro inferior. E aí, na terça já inverteria, seria baixa intensidade para membro inferior, um treino de força, e alta intensidade de pliometria para membro superior. Então, aqui é um exemplo. Por que a gente deve variar esse treino? Para evitar lesão, porque vamos dizer que o paciente ele realizou um treino de força, então aquele músculo já vai estar desgastado. Lembrando que a pliometria, como a Cássio falou do exercício excêntrico, ele utiliza o mecanismo excêntrico que vai desgastar mais o músculo. Ele vai precisar mais de um músculo bem recuperado, bem estruturado. Então, dessa forma, se o músculo já está desgastado e você já treinou força naquele músculo e vai treinar pliometria, vai aumentar o risco de lesão, o risco de falha e o desempenho não vai ser tão bom. Da mesma forma, se o treino vai ser variado com treino, associado com treino cardiovascular. Então, se vai associar com treino cardiovascular, você deve iniciar com treinamento pliométrico, porque os músculos ainda estão mais preservados e depois disso você faz um treino de cardio. Na avaliação, certo? Para a implementação desse treino, é importante que a gente esteja de olho na técnica que o paciente vai desempenhar os exercícios, certo? Nessa técnica que eu estou falando, eu falo, por exemplo, como a gente vê nessa imagem, do valgo dinâmico, mas além disso, em outros planos, existe a questão do paciente cair com o pé chapado, né, que vai comprometer a dissipação da força, né, da energia. Os joelhos é ideal que eles não anteriorizem muito, né, à frente do pé. É interessante que ele tenha uma estratégia de quadril, então que ele utilize o quadril, o tronco não cai reto, o tronco se projete um pouco para frente. Tudo isso para gerar uma melhor dissipação da energia, um amortecimento ideal, certo? Para proteção articular. Para avaliação da força. Então, a força adequada de membro inferior, ela vai corresponder a 1 RM, e 1 RM adequado seria 1,5 do peso corporal. Então, no caso, por exemplo, a pessoa pesa 60 quilos, então, para membro inferior, o ideal é que o 1 RM dela correspondesse a pelo menos 90 quilos. Já para membro superior, o RM, o ideal é que correspondesse a 100% do peso corporal. Se a pessoa pesa 60 quilos, o RM seria de 60 quilos. Outro método de avaliação é a velocidade adequada. Então, o paciente ele deve conseguir realizar, no caso de membro inferior, 5 agachamentos com 60% do RM em 5 segundos ou menos. E, no caso de membro superior, 5 apoios de frente com 60% do peso corporal em 5 segundos ou menos. Continuando na avaliação, como eu falei, o paciente deve ter estabilidade adequada, então ele deve manter 30 segundos em cada teste. Aqui, eu destaquei 2 testes. O teste de standing, single leg standing, no caso seria a pessoa conseguir ficar parada com um apoio unipodal, e aí seria uma avaliação mais de iniciante. Já no caso do avançado, uma coisa mais avançada, seria o Single Leg Half Squat. O que é que seria o Half Squat? É aquele agachamento até 90 graus. Então, ele conseguir sustentar essa posição durante 30 segundos, apenas com apoio unipodal. Já seria uma avaliação mais avançada. Mas tem a avaliação Double Leg em quarta squat, que já seria um agachamento até 45 graus. E com uma perna também, então com apoio bipodal, aí evolui para apoio unipodal, e assim você avalia as posições. Então, você vê aqui que ele varia do mais simples para o mais avançado. Cuidados. É importante se atentar à maturidade física e emocional, à idade, né, daquele atleta. Se
se aquele indivíduo ele tem um controle neuromuscular e habilidades esportivas que vão ajudar na implementação desse treino. Agachamentos profundos e alta intensidade são contraindicados para pacientes mais velhos, certo? A recuperação também é um cuidado importante, então é importante que se dê de 2 a 3 dias de recuperação. No caso de master, de indivíduos mais velhos, não deve se passar de 5 exercícios por treino, a intensidade deve se manter de baixa a moderada, o volume deve ser menor e a recuperação um pouco maior, de 3 a 4 dias, certo? Para indivíduos mais velhos. Para indivíduos mais jovens, é importante que tenha a recuperação e o indicado é de 2 a 3 dias. Dentro do programa de treinamento pliométrico, ele é dividido em fases. Mas dentro dessas fases, existem diferentes objetivos de exercícios pliométricos. Então, você inicia com o mais simples, aqui a base, que seria o treinamento pliométrico de estabilização. E aí você partiria para o treinamento pliométrico de força e o treinamento pliométrico de potência por fim. Por que deve ser buscado respeitar essas fases? Para se obter um progresso seguro e efetivo desse atleta. Então, eu vou agora exemplificar um pouco de cada fase. Os exercícios pliométricos de estabilização, eles acontecem com menos movimento articular. Então, nesse caso aqui, ela está saltando num caixote, mas é um caixote mais baixo. Outra questão importante nesse tipo de exercício de estabilização é que, ao aterrissar, o atleta deve manter a posição de 3 a 5 segundos antes de repetir. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem que a atleta salta e ela fica na posição, diferente do que a gente vai ver em imagens seguintes. Então, aqui também pode ser realizado lateral. A atleta salta e permanece na posição. Isso pode ser realizado de diversas formas. Existem formas de o atleta saltar de frente para a caixa, saltar de lado para a caixa, aterrissar de frente, ou vir de cima da caixa para baixo e aterrissar em outra direção. Então, isso são formas também de progressão. Então, é importante também que nessa fase, em todas as fases, mas importante nessa fase seja trabalhada a mecânica do pouso ideal, o alinhamento postural e a eficiência neuromuscular. Exercícios pliométricos de força. Nessa fase, os exercícios são mais dinâmicos e eles devem impor uma rápida estabilização articular, força excêntrica e taxa de produção de força. Eles são realizados de forma mais repetitiva e passando o menor tempo no chão. Então, aqui a gente lembra daquele princípio que a fase de amortização vai ser mais curta. Aqui um exemplo é o step lunge, jump lunge, que é como se fosse um avanço, e aí ele salta e já cai em outro avanço. Ele salta e cai em outro avanço. É cíclico. Ele não é diferente do exercício de estabilização, em que ele passa aquele momento mais ampliado, maior tempo na aterrissagem. Assim que ele aterrissa, ele já inicia outro ciclo pliométrico. Da mesma forma, nessa primeira imagem aqui, ela salta, aterrissa. Então, é um movimento mais dinâmico. Não tem uma pausa tão grande. Por fim, os exercícios pliométricos de potência. Esses exercícios eles são realizados da forma mais rápida e explosiva. Então, a gente pode ver aqui na imagem que a atleta ela aterrissa do caixote e já gera uma força explosiva para correr. Nesse caso aqui, o atleta, ele vai aterrissar e vai gerar uma força explosiva para realizar um salto numa distância maior. Então, ele é seguido de uma aterrissagem e um momento de explosão maior. Nessa fase, nesse tipo de exercício, o que acontece? Que melhora a taxa da produção de força, a estabilização articular reativa, a eficiência neuromuscular dinâmica. Então, aqui, para sintetizar o que eu acabei de falar, dentro do programa de treinamento pliométrico, os exercícios de estabilização correspondem à fase 1 daquela escadinha que eu mostrei.
E exemplos aqui seriam de squat jump, né, que é o agachamento, um salto. Com a estabilização, então ele salta, e aí quando ele aterrissa, ele fica naqueles 3 a 5 segundos de estabilização e parte para outra repetição. E box jump com estabilização o salto na caixa com a estabilização, como eu mostrei na imagem. O ideal é que seja feita de 1 a 3 séries, de 5 a 8 repetições. O tempo que se deve atentar nesse tipo de exercício é que ele seja controlado, principalmente a questão da fase de estabilização. E o descanso deve ser de 0 a 90 segundos, 1 minuto e meio. Nos exercícios de força, eles correspondem à fase 2, 3 e 4 daquela escadinha. E exemplos deles são aquele lunge, jump lunge, como eu falei, aquele salto que ele salta e aterrissa e já salta novamente. É indicado que seja realizado de 2 a 3 séries, de 8 a 10 repetições. Então, o tempo aqui, diferente da fase de estabilização, ele não tem aquela pausa, ele é repetitivo. E o descanso deve ser de 0 a 60 segundos, 0 a 1 minuto. Já o de potência corresponde às últimas fases, né, as fases 5 e 6. Aqui são exemplos, como que eu falei, ele cai da caixa, ele aterrissa da caixa e inicia uma corrida, um sprint. Ou ele aterrissa da caixa e inicia um salto em distância. Eles são sugeridos que realizem de 2 a 3 séries, de 8 a 12 repetições. E o tempo é o mais rápido que ele conseguir, então é a explosão. E também o descanso que se dá é de 0 a 1 minuto. Então, gente, foi isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente. Essas são nossas referências e obrigada.